Olá, hoje vamos falar de uma planta sensacional. É uma planta repleta de propriedades nutritivas, importante para o bom funcionamento do nosso organismo. E também é uma planta medicinal, que ela é usada para combater e prevenir inúmeras enfermidades. Eu estou falando do alho. Nome científico, alho sativum. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal Plantando Saúde. Meu nome é Johnny, sou biólogo e fitoterapeuta e hoje vamos tentar destrinchar as principais características medicinais desta planta. E também vamos falar um pouco sobre os fatos históricos relacionados com o alho e se ele tem ou não alguma contraindicação. O alho provavelmente é uma das ervas medicinais das mais antigas que se tem conhecimento. Diversas civilizações já usavam o alho há mais de 6.000 anos. Na Grécia Antiga, Hipócrates, considerado o pai da medicina, formulou uma frase que ficou bastante conhecida, que diz que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Hipócrates, já naquela época, usava o alho para diversas enfermidades, como infecções gerais, a lepra, a pneumonia, problema digestivo, problemas cardiovasculares. E olha só que curioso, ele usava o alho até para soltar a placenta das mulheres após o parto. Não é curioso? E ainda na Grécia, país esse considerado o berço dos Jogos Olímpicos, os atletas usavam alho antes das competições para ter mais força e mais resistência. Hoje se sabe que o alho produz uma substância chamada alicina. Sobre a alicina e os benefícios medicinais que essa substância causa ao nosso organismo, vou falar posteriormente ainda nesse vídeo. No século XVIII, na Rússia, o alho foi amplamente utilizado. Ele foi tão utilizado que colocaram um apelido nele. Colocaram o apelido de penicilina russa. Se vocês entrarem no Google hoje e colocar penicilina russa, vocês vão encontrar diversas receitas para combater diversas enfermidades, como gripe, resfriado, doenças virais e outras doenças. Já nas grandes navegações do século XIV, XV e XVI, o alho era usado para combater o escorbuto, uma doença hemorrágica causada pela carência da vitamina C. O alho é uma erva medicinal poderosa com relação ao colesterol. Por exemplo, ele consegue baixar as taxas do colesterol total e aumenta as taxas do HDL, o considerado colesterol bom, e diminui as taxas do LDL, considerado colesterol ruim. Já a respeito do açúcar do sangue, a glicose, ele consegue baixar as taxas de glicose com consumo regular do alho. E com relação à pressão alta, o alho é uma erva poderosa também para baixar a pressão. Se você consumir alho regularmente, você irá baixar a sua pressão de forma significativa. Mas aí vai um alerta. Se você toma algum medicamento para baixar a pressão, é importante que você fale com o seu médico. Por quê? Porque o alho ele vai potencializar o efeito desse remédio e você pode ter uma queda de pressão muito forte, muito brusca, que pode levar você a passar mal. O alho é um excelente antibiótico natural, combate inúmeras bactérias que causam diversas doenças severas em nossos organismos, como a Escherichia coli. Essa bactéria pode causar infecções urinárias severas no nosso organismo. Foi feito um estudo onde se colocou uma cepa dessa bactéria in vitro e em cima dessa colônia de bactéria uma porção de alho ralado. E o resultado disso foi que em menos de 12 horas as bactérias que estavam ali no filtro simplesmente desapareceram, simplesmente foram todas mortas. Com relação aos fungos, o alho é um excelente fungicida, capaz de matar inúmeras espécies de fungos que causam doenças e problemas muito desagradáveis ao nosso organismo, como é o exemplo do fungo da Cândida, que causa a candidíase. O fungo da Cândida, para causar a candidíase, ele precisa de um terreno biológico favorável, um terreno biológico contaminado e propício para o seu crescimento.
E o alho desempenha um papel importante no nosso organismo, limpando o nosso organismo, o nosso sangue, e impedindo que a cândida, esse fungo, possa crescer e se proliferar ali. Na verdade, o alho ele cria um terreno biológico limpo e fazendo assim, ele não só impede o crescimento e a proliferação do fungo da cândida, mas como também de outros micro-organismos que são maléficos para o nosso corpo. E para compreendermos melhor o como é importante o terreno biológico na saúde do nosso organismo, vamos fazer uma analogia. Imaginemos um aquário com águas sujas, água contaminada e ali um peixinho doente por causa de toda aquela contaminação. Aí a gente resolve pegar esse peixinho, retirar ele dali, daquela água suja e colocar em outro aquário de água limpa. E assim a gente vai pegar esse peixe, colocar num aquário de água limpa, tratá-lo e assim que ele estiver bom, feliz, naquele aquário de água limpa, a gente pega esse peixinho novamente e transporta ele para o aquário de água suja. Agora, o que vocês acham que vai acontecer com esse peixinho que está ali? Provavelmente ele vai ficar doente de novo. Então, o problema maior não é a doença, e sim o terreno biológico. O problema maior não é focar única e exclusivamente na doença, mas principalmente no terreno biológico. E esse terreno biológico bom é aquele terreno biológico que a gente constrói com hábitos bons, com uma boa alimentação, com hábitos alimentares salutares, comendo bastante frutas, verduras, cuidando do nosso sangue, cuidando do nosso organismo, como tem que ser feito. Pessoas que têm um hábito de vida que não é saudável, não é salutar, como muito processado, muito industrializado, muito açúcar, evitam comer verduras, frutas, fibras. Essas pessoas, elas vão construindo ao longo do tempo, ao longo da sua vida, um terreno biológico extremamente desfavorável. Um terreno biológico que vai favorecer, sim, muitos micro-organismos, muitas bactérias, muitas doenças aparecerem. Então, esse aspecto é muito importante, focar menos na doença e mais no terreno biológico. Com relação às doenças virais, como gripe e resfriado, o Dr. Peter Joslin, o maior estudioso que estuda e estudou o alho há mais de 25 anos, comprovou, se você tem uso regular do alho, pelo menos uma cápsula de extrato de alho por dia, você vai ficar com um nível de proteção de até 60% contra doenças virais, como gripe e resfriado. Então, 60% de proteção é uma taxa bastante alta. E o alho, como um anticâncer, é um excelente alimento natural para combater diversos tipos de câncer, principalmente o câncer do colo retal. As substâncias que tem no alho impedem a proliferação das células cancerígenas e também atua nas células cancerígenas, induzindo-as a cometer apoptose. A apoptose é o suicídio da célula. E assim o alho nos protege contra essa doença que nos causa tanto receio, tanto medo nesses dias atuais. E com relação às contraindicações ao uso do alho, é importante a gente sempre prestar atenção em alguns detalhes, como por exemplo, se você toma algum remédio para afinar o sangue, algum remédio antiplaquetário, você deve tomar cuidado, porque o alho ele desempenha um papel no nosso organismo que é antiplaquetário, ele evita a agregação das plaquetas. E se você toma algum remédio nesse sentido, para evitar um AVC ou um problema cardíaco, para afinar o sangue, você deve tomar cuidado e de preferência falar com o seu médico com relação ao uso do alho. E se você toma algum remédio para baixar a pressão, você deve ficar atento, porque o alho por si só, como erva medicinal, é excelente para baixar a pressão. E junto com o medicamento, ele vai potencializar a ação desse medicamento. E com isso, você pode sofrer uma queda brusca de pressão e passar mal. Outro detalhe importante com relação ao uso do alho são as mães que estão amamentando. Então, nesse caso, recomenda-se não usar o alho, porque o alho pode gerar cólicas na criança. A cebola também tem esse efeito de causar cólica nas crianças nesse período
da amamentação. A indicação é que não se use o alho durante esse período. Outro efeito contraindicado é a intolerância ao alho. Tem pessoas que são extremamente intolerantes ao alho, que comem o alho e depois de algum tempo passam mal. Para essas pessoas, elas devem evitar o alho. E as pessoas que têm alergia ao alho também devem evitar o alho. Dessa forma, é importante você aprender o que é uma intolerância e o que é uma alergia. E então, se prevenir contra esses sintomas. Agora, como é que eu vou preparar o alho? Bom, há várias maneiras de preparar o alho e fazer o consumo dele diariamente. Eu vou deixar aqui na descrição embaixo algumas receitas para vocês darem uma olhada. Mas o importante no consumo do alho é comer o alho cru. Para liberar as substâncias que estão ali no alho, é importante ou amassar o alho ou picá-lo bem picadinho. Dessa forma, vocês irão liberar as substâncias que estão ali no alho, principalmente a alicina. E para vocês entenderem melhor sobre esse detalhe, as substâncias contidas no alho estão dentro de compartimentos, como se fosse um favo de mel. E quando vocês amassam o alho, ou picam o alho bem picadinho, essas substâncias elas são liberadas e começam a agir no organismo. Bom, e esse foi o vídeo que eu trouxe hoje para vocês, com algumas informações importantes sobre essa planta medicinal fantástica. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos essas informações que pode ser muito importante para outras pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!